Bora lá, pessoal, para mais uma resolução de questão de número 35. Vamos lá, firme e forte. A figura 2 mostra 10 troncos de madeira. Olha aí, ó. 10 troncos de madeiras. Beleza? Hipoteticamente idênticos, em formato de cilindros retos. Cilindro empilhados, cujas medidas de diâmetro e altura são respectivamente 20 centímetros e 1 metro. Ó, quando ele fala aqui, respectivamente, é o seguinte: que diâmetro. Deixa eu escrever aqui mais bonitinho. Que diâmetro eu tenho quem? É o primeiro. Eu tenho 20, certo? E de altura? Altura eu tenho 1 metro. 1 metro. Esse 20 ele é o 20 o quê? 20 centímetros, certo? Considerando o π igual a 3,14, o volume de madeira em metros cúbicos, correspondente a todos os troncos. Olha, ele já quer a resposta em quê? Em metros cúbicos. O que é que eu faço então? Como ele quer a resposta já em metros cúbicos, o quem eu tiver em metros cúbicos ou em metros, eu transformo para metro, certo? Quem não tiver em metro, eu transformo para metro. Ou seja, onde eu tenho aqui 20 centímetros, eu transformo para metro. Então, aqui, diâmetro aqui, ó, que estava 20 centímetros, eu vou transformar para metro. Vai ficar assim, ó. Primeiro eu tenho que lembrar daquela tabelinha. Qual é a tabela? K, H, dá, certo? M, D, M, CM e MM. O diâmetro, eu tinha 20 centímetros, certo? Só que agora eu vou ter quem? Eu vou transformar aqui para metros. Então, a casa vai voltar 1, 2. O que era 20 centímetros, botou 1, 2, passou a ser 0,20 ou para ficar mais fácil, 0,2 o que? Metros. Beleza. Aí eu vou lá para a altura. Qual era a minha altura que eu tinha? Eu tinha a altura o seguinte, 1 metro. Já está em metro? Já. Então eu deixo. Aí eu venho para cá, ó. O volume é calculado por quem? Π vezes o raio ao quadrado, certo? Vezes o raio ao quadrado, multiplicado por quem? Pela altura. Só que o diâmetro é 0,2 metro. E o que é um diâmetro? O que é o diâmetro? O que é o diâmetro? Ele é 2 vezes o raio, certo? Se eu tiver um círculo aqui, o diâmetro é justamente o que vai de um lado ao outro. E a metade é o raio. Então, de raio aqui é como se eu tivesse 0,1 e aqui 0,1 metro, certo? Somando os dois, aí eu tenho 0,2 metro. Então, o raio, que é um raio, 0,1 metro, certo? Esse pontinho aqui está ficando parecido com um tracinho, né? Mas é da caneta aqui que fica assim mesmo, 0,1 metro. Agora eu faço o que? Eu substituo aqui na fórmula. O volume vai ser igual ao π. Quem é o π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 0,1 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 1, certo? Então o volume vai ser igual a 3,14 vezes. Quanto é 0,1 ao quadrado?
Eu vou fazer a continha aqui ao lado para ficar mais fácil, certo? 0,1 vezes 0,1, vou ter o seguinte, ó. Vou ter o seguinte, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0. Somando isso aqui, eu vou ter 0, 0, 1. Uma casa decimal, certo? Que é após a vírgula. Com mais outra casa decimal, eu tenho um total de 2 casas decimais. Então, nossa vírgula aqui volta 2 números. 1, 2, vírgula. Então, 0,1 vezes 0,1, eu vou ter quem? Eu vou ter 0,01 vezes 1, certo? Vezes 1. Multiplicando 3,14 vezes 0,01, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter uma multiplicação onde a vírgula vai voltar 2 casas decimais, certo? Vai ficar aqui, ó, 3,14 vezes 0,01. Só que tem macete para isso aqui, pessoal. Quando eu multiplico por 1, eu vou ter o próprio número. E como eu tenho aqui 2 casas decimais, basta eu botar a vírgula 2 casas decimais. Mas como eu estou explicando aqui para vários alunos, e alguns talvez não lembrem disso aqui, então vamos fazer a multiplicação normal, certo? É bom que você já dá uma revisada aí, ó. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. A vez do 0, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Lembrando, quando eu passo para multiplicar com outro número, eu ando uma casa decimal para frente, certo? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Somando isso aqui, ó. 4, 1, 3, 0, 0. Eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 1, 2, tenho 1, 2. Então, eu tenho 4 casas decimais. A vírgula vai voltar 1, 2, 3, 4, vírgula. Certo? Então, o volume aqui, ó, de um tronco desse aqui, deu 0,0314 metros cúbicos. Veja, professor, não tem alternativa. Mas por que não tem alternativa? Porque está querendo o volume dos 10 troncos. Eu tenho 10 troncos aqui que eu deixei aqui já circulado. E aqui eu encontrei o volume de 1, certo? Para encontrar a resposta agora, eu tenho que multiplicar isso aqui por quem? Eu tenho que multiplicar isso aqui vezes 10, certo? E multiplicação por 10, a gente anda uma casa decimal, deixando o número maior, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Então, na hora que eu multiplicar aqui por 10, eu vou ter como resposta o seguinte, ó. A vírgula aqui vai andar uma casa, tornando esse número maior. Então, como resposta, eu vou ter 0,314 metro cúbico. Beleza? Cuidado nessas multiplicações, onde eu tenho um número com vírgula, certo? E essas vírgulas aí, ela faz com que a gente erre alguns detalhes. Beleza, pessoal? Nossa resposta aqui, eu tenho como resposta letra B. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que tentaremos responder vocês. Valeu, até a próxima resolução de questão.